Eles disseram que era impossível. Disseram que o Brasil só servia para o carnaval, que ver um brasileiro lutar seria tão provável quanto ver uma cobra fumar. Pois bem, a cobra fumou e o veneno foi mortal. Você acha que sabe tudo sobre a Segunda Guerra? Esqueça. Hoje vou te contar o segredo que os livros de história esconderam por décadas. Imagine um fantasma, um assassino invisível que aterrorizou a elite de Hitler nas montanhas geladas da Itália. Os alemães chamavam isso de feitiçaria, de magia negra, mas a verdade é muito mais chocante. Como caçadores humildes do sertão, armados apenas com coragem e uma ginga mortal, humilharam a máquina de guerra nazista. Qual foi a tática proibida que fez soldados calejados do Reich dormirem de capacete e urinarem nas calças de medo? E por que 3 soldados brasileiros sozinhos enfrentaram um batalhão inteiro e foram enterrados pelos próprios inimigos como heróis? Prepare-se. O que você vai ouvir agora vai explodir a sua mente. Fica comigo até o final, porque a última revelação vai mudar tudo o que você pensa sobre ser brasileiro. A história nunca contada da Força Expedicionária Brasileira começa agora. Quem era esse homem que colocava medo na elite da SS? Esqueça os soldados de carreira formados em academias militares, com diplomas emoldurados e fardas engomadas. O nosso herói, vamos chamá-lo de João, não aprendeu a atirar em estandes de tiro climatizados com instrutores educados. A escola dele foi o inferno na terra, conhecido como sertão, onde o sol queima a alma e a terra cospe poeira em vez de água. Lá, no meio da caatinga esturricada, ele não lutava por medalhas brilhantes ou promoções. Ele lutava para não morrer de fome, para não virar estatística em mais um ano de seca, enquanto os recrutas da cidade jogavam bola na rua e sonhavam com uniformes bonitos. João caçava cangaceiros, bandidos impiedosos, que cortavam gargantas por diversão e deixavam cadáveres pendurados em árvores como avisos. Ele aprendeu a regra de ouro da sobrevivência no sertão. Se você errar o tiro, você não janta. Ou pior, você vira o jantar de quem atirou primeiro. Quando o exército americano viu esses homens baixinhos, com a pele curtida pelo sol inclemente e uniformes que pareciam sacos de batata, eles riram alto com aquela arrogância típica de quem nunca perdeu uma guerra e acha que o mundo inteiro é quintal da sua casa. Chamaram a FEB de exército de amadores, de soldados de carnaval que mal sabiam segurar um fuzil direito. Mal sabiam eles, aqueles gigantes loiros e bem alimentados, que estavam olhando para os rastreadores mais letais do mundo. João não precisava de bússola importada da Suíça. Ele lia o terreno pelas pedras, pelo formato das nuvens e pela direção que os insetos voavam. Ele não precisava de galões de água carregados em caminhões. Ele sabia sobreviver com gotas coletadas em folhas de cactos, onde o soldado americano, criado entre arranha-céus e estradas asfaltadas, via apenas mato sem serventia, o sertanejo via rotas de fuga, esconderijos perfeitos e armadilhas naturais prontas para serem usadas. A caatinga tinha transformado seu corpo em arame farpado vivo, duro, seco, resistente e perigoso como uma cascavel pisada. Mas a Itália não era o Ceará, não era o sertão com seu calor de rachar pedra. Era um congelador a céu aberto, um pesadelo branco onde cada respiração queimava os pulmões e cada passo afundava na neve até o joelho. Quando João desembarcou no porto de Nápoles, em setembro de 1944, o choque térmico foi brutal, quase tão violento quanto um soco no estômago. De 40 graus positivos, onde você sua até os ossos derreterem, para 20 negativos, onde seu cuspe congela antes de tocar o chão. A farda brasileira, feita para clima tropical, era fina como papel de cigarro. Os coturnos deixavam passar a neve derretida, encharcando as meias e congelando os dedos dos pés, até virarem blocos de gelo dolorosos. Qualquer homem normal, criado no conforto urbano, com aquecedores e cobertores quentes, teria desistido na primeira noite. Teria congelado, chorado e implorado para voltar para casa, para o calor conhecido, para a mãe e o fogão a lenha. Mas João não era um homem normal. Ele era um sobrevivente nato, forjado em fogo e frio, acostumado a encarar a natureza como uma inimiga eterna que nunca dá trégua. Ele encarou o frio italiano da mesma forma que encarava a seca assassina do sertão, como um inimigo que precisava ser enganado, driblado, derrotado com inteligência e não com força bruta. Enquanto outros soldados reclamavam, tremiam e pediam licença médica alegando hipotermia, João simplesmente adaptava. Foi aí
Nesse momento crítico de sobrevivência, que entrou o famoso jeitinho brasileiro, aquela capacidade única de improvisar soluções geniais com recursos zero. Enquanto os gringos americanos reclamavam do frio, escreviam cartas dramáticas para casa contando suas agruras e seguiam o manual militar como se fosse a Bíblia Sagrada, João improvisava com a criatividade desesperada de quem não tem escolha. Ele encheu a farda de jornais velhos italianos, criando camadas de isolamento térmico que funcionavam melhor que qualquer equipamento militar de alta tecnologia. Amarrou panos grossos e felpudos nos pés, por baixo das botas, para não escorregar no gelo traiçoeiro e para manter os dedos funcionando. Ele roubou lã de ovelhas em fazendas abandonadas e costurou forros internos nas mangas. Usou a gordura de animais abatidos para impermeabilizar o couro das botas. Transformou latas vazias de ração em pequenos aquecedores portáteis, queimando o álcool roubado do posto médico. Mas o mais impressionante foi a adaptação mental, a capacidade psicológica de suportar o insuportável. Ele usou exatamente a mesma paciência sobre-humana que usava para esperar a caça no sol escaldante do sertão, ficando imóvel por horas debaixo de arbustos enquanto o calor fazia o ar ondular, para agora esperar o nazista na neve paralisante da Itália. Ele ficou deitado completamente imóvel por 6, 8, 10 horas seguidas, controlando cada tremor do corpo congelado, transformando-se voluntariamente em uma estátua de gelo com um dedo sempre pronto no gatilho. Seus companheiros de pelotão juravam que ele entrava em transe, que seu coração batia apenas uma vez por minuto, que ele conseguia desligar partes do cérebro para economizar energia. Ninguém sabia como ele fazia, mas todos sabiam que funciona. O caçador de cangaceiros, aquele menino magro que perseguia bandidos pelo sertão seco, agora caçava soldados arianos pelas montanhas congeladas da Europa. E ele estava prestes a mostrar para o mundo inteiro, para os generais de West Point e para a elite da Wehrmacht, que no jogo mortal da guerra, o sotaque não importa, a cor da pele não importa, o tamanho do músculo não importa. O que realmente importa, a única coisa que separa os vivos dos que partiram, é uma questão brutal e simples. Quem vê primeiro, quem atira primeiro. Quem tem a frieza de apertar o gatilho, sem hesitar, quando o inimigo aparece na mira? João tinha todas essas qualidades em abundância assustadora. Ele via antes, atirava antes e nunca, jamais hesitava. No sertão, hesitar significava deixar o cangaceiro escapar e voltar outra noite para queimar sua casa e levar sua família. Na Itália, hesitar significava deixar o nazista atirar primeiro e transformar você em mais uma cruz branca num cemitério militar esquecido. Então, João não hesitava. Ele era uma máquina de guerra biológica, programada pela sobrevivência, calibrada pelo desespero e lubrificada pela determinação inabalável de voltar vivo para casa. Os instrutores americanos que o observavam nos primeiros dias de treinamento conjunto ficavam perplexos, balançando a cabeça em descrença silenciosa. Como aquele homem pequeno, malnutrido, sem educação formal, conseguia acertar alvos a distâncias que fariam atiradores profissionais suar frio. Como ele se movia pelo terreno acidentado sem fazer um único ruído, como um fantasma tropical transplantado para o inverno europeu. A resposta era simples, mas incompreensível para mentes militares ocidentais, acostumadas com manuais e protocolos. João não estava seguindo regras inventadas em salas confortáveis por generais que nunca sentiram fome de verdade. Ele estava seguindo o instinto brutal de sobrevivência que vinha de uma linha ininterrupta de ancestrais sertanejos que sobreviveram séculos de seca, fome, violência e abandono governamental. E agora esse instinto, refinado por gerações de sofrimento e resistência, estava prestes a ser desencadeado contra o exército mais disciplinado e tecnologicamente avançado que o mundo já vira. Os alemães, com seus tanques Tiger, suas metralhadoras MG-42, que cuspiam 600 tiros por minuto, seus canhões antiaéreos de 88 mm, adaptados para destruir qualquer coisa que se movesse, não faziam ideia do que estava vindo. Eles esperavam ver americanos previsíveis, britânicos metódicos, talvez alguns franceses revoltados. O que eles não esperavam, o que seus manuais táticos não previam, o que suas escolas militares prussianas não ensinavam era o brasileiro, o pracinha, o sertanejo. O caçador de homens que aprendera seu ofício no inferno mais quente da terra e agora trazia esse fogo para o gelo. João limpava seu Springfield
M1903, aquele rifle antigo e pesado que os americanos consideravam obsoleto. Com o carinho de quem acaricia um animal de estimação fiel, ele conhecia cada parafuso, cada mola, cada milímetro daquela arma. Sabia exatamente quanto o cano se aquecia após 3 tiros. Como o ferrolho travava se você não o puxasse com a angulação certa, onde colocar o dedo para não arrancar a pele no metal congelado. Enquanto outros soldados trocavam de arma procurando seu modelo mais moderno, João ficava com seu velho Springfield porque confiava nele, porque eles haviam se tornado um só, porque aquela arma era a extensão do seu braço e sua vontade. E quando a ordem finalmente veio para Iafebe avançar para as linhas de frente, para enfrentar as posições alemãs fortificadas nas montanhas, João não sentiu medo, sentiu apenas a familiar excitação da caçada, aquela adrenalina fria que subia pela espinha quando você finalmente encontrava o rastro fresco da presa. Os alemães lá em cima, entrincheirados em bunkers de concreto, achavam que estavam seguros, achavam que ninguém seria louco o suficiente para subir aquelas encostas geladas sob fogo de metralhadora. Eles estavam errados, porque o que subia não era um exército convencional, era uma força da natureza brasileira, temperada pelo sol do sertão e endurecida pelo gelo italiano. Era a cobra que todos juraram que nunca fumaria, e ela não só fumou, ela estava prestes a morder e o veneno seria fatal. Mas não foi apenas a natureza que desafiou João e seus companheiros de farda. O maior obstáculo, a ameaça mais perigosa para a vida dos pracinhas, não usava a SWAT com a suástica nazista no braço. Usava o uniforme dos aliados. Falava inglês com sotaque texano e segurava manuais militares como se fossem textos sagrados, escritos por Deus em pessoa. O comando americano, aqueles generais de West Point, com suas estrelas douradas e fitas coloridas no peito, olhava para os soldados tropicais com um misto de pena condescendente e arrogância irritante. Para eles, homens criados em academias, onde cada movimento era calculado matematicamente, guerra era uma equação simples e brutal. X homens atacam e munição é disparada. Ataque frontal com bandeiras desfraldadas. Vitória gloriosa garantida. Eles não entendiam, recusavam-se a compreender que mandar homens subirem uma montanha aberta, completamente exposta ao fogo inimigo, contra metralhadoras alemães MG-42 que cuspiam morte a uma taxa de 1.200 tiros por minuto, não era tática militar inteligente. Era assassinato em massa patrocinado pelo Estado. E foi exatamente isso, essa carnificina estúpida e evitável, que eles ordenaram em Monte Castelo na primeira tentativa desastrosa de novembro de 1944. A ordem veio de cima, categórica e inflexível. Ataque frontal às trincheiras alemãs, baionetas fixadas, gritos de guerra ecoando pela montanha, tudo conforme o manual, capítulo 3, parágrafo 5. Os brasileiros, disciplinados e obedientes, apesar das dúvidas corroendo suas mentes, obedeceram. Subiram aquela montanha maldita em formação compacta, seguindo as ordens ao pé da letra como bons soldados devem fazer. E foram ceifados, cortados, destroçados como cana-de-açúcar, sob a lâmina afiada de uma foice gigante. As metralhadoras alemãs rugiam sem parar, transformando a encosta nevada em um matadouro vermelho, onde homens jovens, com sonhos e famílias esperando, caíam aos montes sem conseguir avançar um único metro miserável de terreno. Aquele foi o momento de virada definitivo, o ponto de ruptura que mudou tudo. O general Mascarenhas de Moraes, um homem austero que preferia o silêncio pensativo à fanfarra vazia, um líder que realmente se importava com seus homens e não via soldados como peças de xadrez descartáveis, bateu o punho na mesa com força suficiente para rachar a madeira. Chega! Chega de tratar seus homens como bucha de canhão barata, como carne para alimentar a máquina de guerra insaciável dos aliados. Ele sabia, com a certeza de quem viu sangue brasileiro tingir neve estrangeira, que o soldado brasileiro não funcionava como um robô programado. Ele precisava de autonomia, de espaço para pensar, de permissão para usar aquela arma secreta que nenhum manual militar americano ou britânico mencionava. A malandragem tropical, o famoso jeitinho brasileiro que transforma desvantagens em vitórias. Enquanto os americanos confiavam cegamente na força bruta e esmagadora, em bombardeios de saturação que transformavam paisagens inteiras em crateras lunares e em assaltos frontais suicidas,
onde os números compensavam as perdas absurdas, os brasileiros começaram a aplicar o jeitinho na arte sangrenta da guerra. Ordens militares absurdas, aquelas que claramente mandariam homens para mortes desnecessárias, eram lidas, analisadas e depois interpretadas criativamente, de formas que seus autores jamais imaginaram. Em vez de atacar de frente como touros cegos correndo para a espada do matador, eles davam a volta, encontravam flancos desprotegidos, exploravam cada fraqueza do terreno, em vez de correrem gloriosamente para a morte heróica que os generais tanto amavam ver nos filmes. Eles rastejavam pacientemente para a sua vitória suja, mas eficaz que mantinha soldados vivos. A tensão entre o comando americano rígido e a tropa brasileira flexível era elétrica, carregada como nuvem de tempestade prestes a explodir. Os gringos reclamavam constantemente da aparente falta de disciplina, das fardas que nunca pareciam perfeitamente engomadas, da música alta e alegre que tocava nos acampamentos mesmo durante a guerra, dos soldados que cantavam sambas enquanto limpavam fuzis. Para mentes militares anglo-saxãs, acostumadas com ordem marcial absoluta e silêncio sepulcral, aquilo era inaceitável, quase uma heresia militar. Mas quando a noite caía sobre as montanhas geladas e o medo gelava a espinha de todos os soldados aliados, quando as sombras se moviam entre as árvores e cada ruído podia ser um ataque alemão surpresa, eram os brasileiros que traziam resultados concretos e impressionantes. Prisioneiros alemães capturados vivos, sem um único disparo alertando o inimigo, arrastados silenciosamente através das linhas para interrogatório. Eles transformaram a guerra de posições estáticas, aquele xadrez mortal de trincheiras que caracterizava a Primeira Guerra Mundial e estava se repetindo nas montanhas italianas, em uma guerra de fantasmas imprevisíveis. Patrulhas alemãs inteiras desapareciam sem deixar rastro, como se a terra tivesse aberto e engolido homens armados até os dentes. Sentinelas eram encontrados amarrados e amordaçados com suas próprias roupas, desarmados e humilhados, com um bilhete sarcástico deixado no bolso do uniforme escrito em português, misturado com italiano, que dizia coisas como: "Obrigado pelas munições, Fritz. A cobra vai fumar com seu tabaco." O exército de carnaval, aquele que todos ridicularizavam e subestimavam, estava ensinando aos autoproclamados mestres da guerra europeia como se dança no inferno congelado das montanhas. Mas isso era apenas o começo da revolução tática brasileira. Os generais americanos convocaram reunião após reunião, enchendo salas com mapas e gráficos, exigindo explicações irritadas sobre por que os brasileiros se recusavam a seguir protocolos estabelecidos. Queriam saber por que aqueles soldados tropicais insistiam em métodos não ortodoxos, por que preferiam emboscadas noturnas a assaltos diurnos, por que valorizavam a astúcia acima da coragem suicida. O general Mascarenhas os ouviu com paciência educada de diplomata experiente, permitindo que descarregassem toda a frustração acumulada. Então, com a calma tranquila de quem conhece números que não mentem, ele fez uma pergunta simples, mas devastadora, que silenciou a sala inteira. Quantos homens os americanos haviam perdido tentando tomar Monte Castelo nas múltiplas tentativas fracassadas? A resposta chegou após um silêncio constrangedor, murmurada por um coronel que evitava olhar nos olhos do brasileiro. Milhares. Milhares de jovens americanos, rapazes fortes e bem alimentados do Kansas e da Califórnia, tinham subido aquela montanha amaldiçoada e nunca mais desceram vivos. Então, Mascarenhas, mantendo o tom calmo, mas deixando cada palavra cortar, como faca afiada, perguntou quantos homens a FEB havia perdido usando suas próprias táticas não convencionais nas operações bem-sucedidas. A resposta foi muito diferente, quase sussurrada: centenas. Ainda era um número doloroso. Cada perda era uma tragédia que pesava no coração do general, mas era drasticamente menor que o massacre americano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado como chumbo derretido, enchendo a sala. Os americanos tinham equipamento superior, artilharia pesada que podia destruir cidades inteiras, apoio aéreo irrestrito que escurecia o céu com bombardeiros, tanques, Sherman aos montes e suprimentos praticamente ilimitados, vindos de um continente que nunca sofreu um único bombardeio
bombardeio inimigo. Mas estavam perdendo mais homens, derramando mais sangue precioso do que os brasileiros mal equipados, mal vestidos para o inverno brutal, mal alimentados com rações que nunca eram suficientes e operando com munição racionada. Como isso era possível? Como um exército considerado amador estava superando a máquina militar mais poderosa que o mundo já viu? A resposta era simples em sua essência, mas profundamente difícil de aceitar para mentes militares ocidentais treinadas em Sandhurst e West Point. Adaptação constante. Os brasileiros estavam se adaptando ao terreno montanhoso de formas que manuais nunca previam, ao clima mortal, usando técnicas que nenhum instrutor ensinava, e ao inimigo alemão com criatividade, que desafiava toda a lógica militar convencional. Enquanto americanos e britânicos tentavam forçar a realidade italiana a se conformar com seus manuais escritos para outros campos de batalha, os brasileiros simplesmente ignoravam os manuais e abraçavam a realidade caótica como ela era. E no centro pulsante dessa adaptação revolucionária estava João e milhares como ele, homens simples, vindos de cantos esquecidos do Brasil. Eles não eram generais brilhantes, formados em academias prestigiadas, não eram estrategistas teóricos que liam Clausewitz no original alemão, mas eram sobreviventes natos, homens forjados em ambientes tão hostis que a Itália em guerra parecia quase familiar. E numa guerra industrial, que estava matando milhões de pessoas em escala que desafiava a compreensão humana, ser um sobrevivente era o maior talento possível, mais valioso que qualquer medalha ou promoção. João não sabia e nem se importava que estava fazendo história militar, estabelecendo precedentes que seriam estudados décadas depois. Para ele, essa não era revolução tática ou inovação estratégica digna de menção em livros acadêmicos. Era apenas mais uma caçada, mais uma questão de sobrevivência básica. Certamente era mais longa que perseguir cangaceiro por 3 dias no sertão, mais fria que qualquer noite que ele já tinha enfrentado, mais perigosa porque o inimigo tinha metralhadoras em vez de revólveres enferrujados. Mas na essência fundamental, continuava sendo uma caçada onde os princípios básicos nunca mudavam. Paciência vence pressa, silêncio vence barulho, astúcia vence força bruta. E a caçada estava apenas começando a esquentar de verdade, porque à frente, esperando como uma fortaleza congelada que desafiava qualquer exército que ousasse atacá-la, estava Monte Castelo, aquela montanha amaldiçoada que já havia se tornado lenda sombria entre os aliados, uma fortaleza alemã considerada absolutamente inexpugnável por especialistas militares de 3 nações diferentes, um lugar onde o sangue de soldados americanos corajosos já havia tingido a neve de vermelho e escarlate sem ganhar um único metro miserável de terreno. E era exatamente para lá, para aquele inferno congelado, que testaria tudo o que haviam aprendido, que João e a Febe estavam marchando com determinação inabalável, para o teste definitivo de tudo o que haviam se tornado, de tudo pelo que estavam dispostos a dar, incluindo a própria vida, se necessário fosse. Mas antes da tempestade de fogo e gelo que seria Monte Castelo, algo inesperado aconteceu nas aldeias italianas destruídas ao redor das posições brasileiras. Algo que nenhum manual militar, nenhum estrategista brilhante, nenhum general condecorado poderia ter previsto ou planejado. No inverno brutal de 1944 para 45, quando a neve caía sem parar e o frio matava tanto quanto as balas, outro inimigo tão mortal quanto os alemães atacou impiedosamente: a fome. A população civil italiana, presa como gado assustado entre 2 exércitos gigantes que pisoteavam suas terras, estava morrendo lentamente de inanição. Crianças esqueléticas, com olhos enormes e barrigas inchadas, reviravam o lixo putrefato dos acampamentos aliados em busca de migalhas podres, qualquer coisa que pudesse ser considerada comida. Velhos e velhas tremiam de frio, em casas sem telhado, queimando móveis de família para não congelar durante a noite. Mães desesperadas imploravam por pão nas estradas, oferecendo joias de família que não valiam nada num mundo onde comida era mais preciosa que ouro. E aqui, neste momento de sofrimento humano absoluto, aconteceu algo que nenhum manual militar poderia prever e que mudaria o curso da campanha de formas inimagináveis. Enquanto outras tropas aliadas expulsavam os civis famintos com brutalidade, considerando-os estorvos incômodos ou potenciais espiões inimigos, os brasileiros fizeram algo radicalmente diferente
que chocou até seus próprios oficiais. Eles abriram suas marmitas, dividiram suas rações miseráveis, ofereceram o pouco que tinham para aquelas pessoas desesperadas. João, que conhecia intimamente a dor lancinante da fome no sertão seco, que tinha visto crianças morrerem por falta de comida durante as grandes secas, não conseguia olhar para uma criança italiana faminta com aqueles olhos suplicantes e não fazer nada enquanto tinha algo para dar. Ele dividia sua ração já insuficiente ao meio, dava metade para a criança tremendo de frio e guardava a outra metade para si mesmo, aceitando passar fome para que outro comesse. Ele entregava seu chocolate precioso, aquele luxo raro que soldados guardavam como tesouro, para mãos pequenas e sujas que o agarravam como se fosse milagre divino. Ele servia café quente do seu cantil para velhos enregelados, que o bebiam chorando de gratidão, murmurando bênçãos em italiano que João não entendia, mas cujo significado emocional era universal. Essa generosidade espontânea não foi ordem militar ou estratégia planejada. Foi simplesmente humanidade básica, empatia natural de quem já sofreu e reconhece sofrimento alheio. Mas o que começou como simples atos de bondade humana rapidamente se transformou, sem que ninguém planejasse, na jogada estratégica mais brilhante e eficaz de toda a campanha italiana. Os italianos, profundamente tocados por aquela humanidade inesperada, numa guerra que havia destruído toda a compaixão, tornaram-se os olhos vigilantes e ouvidos atentos da FEB. Camponeses que fingiam não ver nada quando os soldados alemães passavam, de repente começavam a ver tudo quando brasileiros apareciam. Informações sobre movimentação de tropas nazistas, posições de artilharia escondidas, horários de patrulhas, tudo começou a fluir para os brasileiros através de redes informais de resistência. Um velho pastor italiano, tão magro, que parecia esqueleto ambulante e que mal conseguia andar apoiado em seu cajado gasto, puxou João pelo braço com urgência desesperada numa manhã nebulosa. Com olhos que brilhavam de determinação, ele apontou com o dedo trêmulo para o que parecia ser apenas um paredão rochoso impossível de escalar. Tedesco lì, sussurrou ele com voz rouca, misturando italiano com dialeto local que João mal compreendia. Alemães ali. Através de gestos eloquentes e palavras entrecortadas, ele explicou que havia uma trilha de cabras, invisível para quem não conhecia, estreita como fio de navalha, mas transitável, que subia aquele paredão aparentemente intransponível. Aquela trilha secreta, conhecida apenas por pastores que haviam conduzido rebanhos por ela durante gerações, não existia nos mapas militares americanos detalhados. Não constava nos levantamentos topográficos alemães meticulosos. Era conhecimento ancestral transmitido oralmente, segredo guardado por séculos pelas comunidades montanhesas. E agora, por causa de um chocolate e um café quente oferecidos com bondade genuína, esse segredo estava sendo compartilhado voluntariamente. Era um caminho íngreme e mortal, onde um passo errado significava queda fatal de centenas de metros, mas levava direto ao flanco desprotegido das posições nazistas que se consideravam invulneráveis. A bondade brasileira comprou o que todo o dinheiro americano e toda a ameaça militar britânica não conseguiram: lealdade absoluta e voluntária. Mas a guerra não se vence apenas com corações conquistados e informações valiosas. Você precisa transformar essa vantagem em ação concreta, em balas que acertam, em soldados que sobrevivem ao frio assassino. E foi aí que entrou outra arma secreta brasileira: a capacidade de fazer qualquer coisa funcionar com praticamente nada nas mãos. Você acha que o equipamento americano era perfeito e impecável, como propaganda de Hollywood fazia parecer? Pense de novo, porque a realidade nos campos congelados da Itália era brutalmente diferente. As armas travavam no gelo mortal com uma regularidade assustadora, transformando fuzis caros em pedaços inúteis de metal congelado. Os rádios falhavam constantemente na neblina espessa das montanhas, deixando unidades completamente isoladas e cegas em território inimigo. As roupas de inverno, desenhadas em escritórios aquecidos de Washington por pessoas que nunca sentiram frio de verdade, eram completamente inadequadas para os Alpes italianos, onde a temperatura despencava para 20 graus negativos durante a noite. Mas o brasileiro, aquele ser extraordinário forjado na adversidade constante, é o mestre absoluto da gambiarra, da improvisação genial que transforma sucata em salvação. Quando a graxa lubrificante dos fuzis Springfield,
congelava no meio da noite, transformando mecanismos precisos em blocos de metal inúteis que não conseguiam nem puxar o ferrolho. João e seus companheiros não correram chorando para os oficiais de suprimentos pedindo equipamento melhor. Eles simplesmente criaram sua própria solução, usando uma mistura engenhosa de óleo de oliva italiano roubado de fazendas abandonadas e querosene desviado dos geradores do acampamento. Essa combinação improvisada, testada por tentativa e erro durante noites congelantes, mantinha o mecanismo funcionando mesmo quando termômetros marcavam 15 graus abaixo de zero. Quando o frio ameaçava arrancar os dedos das mãos através das luvas militares finas como papel, quando começavam a perder sensibilidade e cor num sinal mortal de congelamento iminente, ele forrava as luvas inadequadas com pelos de coelhos selvagens caçados durante as patrulhas noturnas, criando isolamento térmico que funcionava melhor que qualquer equipamento militar oficial. A famosa cobra fumando, aquele símbolo que começou como piada zombeteira dos alemães, que diziam ser mais provável uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, não era apenas um slogan patriótico bordado em uniformes. Era uma filosofia de vida completa, uma mentalidade de sobrevivência testada através de gerações de brasileiros enfrentando adversidades impossíveis. Se não tem o equipamento certo, a gente inventa alguma coisa que funcione. Se o material oficial não funciona, nas condições reais, a gente conserta e adapta, usando o que tiver à mão. Se os manuais dizem que algo é impossível, a gente ignora o manual e faz do nosso jeito mesmo assim. O destaque tecnológico improvisado, que deixou até engenheiros americanos boquiabertos, foi a adaptação revolucionária dos rifles Springfield M1903. João e seus companheiros de armas descobriram através de experimentação prática, testando variações durante semanas de tentativa e erro, que ao envolver cuidadosamente o cano com tiras de pano molhado, que congelavam instantaneamente ao entrar em contato com o metal gelado, criando uma camada rígida de gelo controlado, eles conseguiam reduzir drasticamente a vibração do disparo e aumentar a precisão a longas distâncias de forma mensurável. Eles criaram miras telescópicas caseiras, absolutamente funcionais, usando lentes cuidadosamente extraídas de binóculos militares quebrados ou danificados, ajustando o foco manualmente até conseguir o aumento perfeito. Transformaram latas vazias de ração C em minas terrestres improvisadas mortalmente eficazes, enchendo-as com explosivos recuperados de granadas defeituosas e adicionando pregos enferrujados como estilhaços caseiros. Os engenheiros alemães, famosos mundialmente por sua precisão milimétrica e obsessão teutônica com planejamento perfeito, não conseguiam entender nem aceitar como suas meticulosas linhas de comunicação militar eram sistematicamente cortadas por armadilhas que pareciam brinquedos primitivos de criança, mas explodiam com devastação profissional, como aqueles soldados maltrapilhos do trópico, usando equipamento remendado e táticas não ortodoxas, conseguiam sabotar infraestrutura que levou semanas para construir? A resposta estava na criatividade desesperada, nascida da necessidade absoluta, aquele tipo de inteligência prática que nenhuma academia militar pode ensinar, porque só vem da experiência de sobreviver com recursos zero. E as inovações táticas não pararam por aí. A comunicação via rádio, essencial para coordenar movimentos de tropas, estava sendo constantemente interceptada pelos alemães, que tinham especialistas linguistas fluentes em inglês, francês, italiano e até português básico, sem problema algum. A FEB, com sua diversidade regional absurdamente rica, começou a usar gírias regionais densamente codificadas, misturando português formal com palavras do tupi indígena, expressões em italiano aprendidas com civis locais e dialetos específicos do sertão, do sul gaúcho, da Amazônia e de Minas Gerais que nem brasileiros de outras regiões entendiam completamente. Os decifradores nazistas, aqueles gênios arrogantes que haviam quebrado códigos britânicos complexos, enlouqueciam literalmente tentando traduzir transmissões que pareciam conversa de bêbados em bar, mas eram coordenadas militares precisas de ataques iminentes. Frases aparentemente nonsense como "a onça vai beber água no riacho do diabo quando o sol beijar a serra" eram, na verdade, instruções táticas específicas. Um pelotão deveria atacar determinada posição ao amanhecer usando determinado caminho de infiltração. O jacaré dormiu na beira do açude, mas o sapo continua cantando,
significava que a artilharia alemã estava silenciosa, mas as metralhadoras continuavam ativas, exigindo aproximação diferente. Essa gambiarra tática linguística brasileira, nascida da necessidade urgente e implementada sem nenhum planejamento formal, blindou as comunicações da FEB melhor do que qualquer código criptográfico sofisticado da máquina Enigma alemã. Eles transformaram a diversidade cultural brasileira, normalmente vista como problema logístico pelos militares convencionais, em uma arma de desinformação em massa absolutamente devastadora. Mas todas essas inovações técnicas e táticas, por mais brilhantes que fossem, não podiam preparar ninguém para o teste mais brutal que estava por vir. A tecnologia e a astúcia só levam você até certo ponto numa guerra. Eventualmente, inevitavelmente, você chega ao momento onde não há truque, não há gambiarra, não há jeitinho que salve. Você chega ao momento onde só resta coragem pura, aquela disposição incompreensível de encarar a própria extinção sem recuar. E foi exatamente esse momento que 3 brasileiros comuns enfrentaram numa tarde de abril de 1945, perto da cidade italiana de Montese. Preparem seus corações e respirem fundo, porque agora vamos falar de sacrifício absoluto, de coragem pura, bruta e visceralmente incompreensível para qualquer pessoa racional. Estamos falando de Geraldo Baeta da Cruz, Arlindo Lúcio da Silva e Geraldo Rodrigues de Souza, 3 soldados brasileiros cujos nomes deveriam ser conhecidos por cada criança em idade escolar, mas foram criminosamente esquecidos pela história oficial. Uma patrulha de reconhecimento da FEB, avançando cautelosamente através do terreno acidentado próximo a posições alemãs, caiu numa emboscada perfeitamente planejada. O fogo de metralhadora cortou o ar como foice assassina, forçando os brasileiros a recuarem rapidamente para evitar a aniquilação total da unidade. Foi então que esses 3 homens, sem receber ordem de nenhum superior, sem esperar permissão ou aprovação, tomaram a decisão mais extraordinária que um ser humano pode tomar. Eles se voluntariaram espontaneamente para ficar para trás, para se tornarem isca viva, para cobrir a retirada desesperada dos companheiros que estavam sendo massacrados. Eles estavam completamente cercados, encurralados como animais em armadilha mortal. Uma companhia inteira de soldados alemães, bem treinados e bem armados, mais de 100 homens experientes com metralhadoras pesadas e morteiros, contra apenas 3 brasileiros com fuzis e algumas granadas. A lógica fria e racional ditava categoricamente: rendam-se imediatamente. O instinto básico de sobrevivência gritava desesperadamente: fujam enquanto ainda é possível. Mas o sangue brasileiro, aquela teimosia inexplicável que desafia toda a razão, gritou mais alto: lutem até o último suspiro. E eles lutaram como demônios possuídos, como forças da natureza impossíveis de conter. Posicionados em trincheiras rasas escavadas às pressas, com capacetes e mãos nuas, eles disparavam sem parar, sem economia, gastando munição preciosa, num ritmo suicida. Mudavam constantemente de posição entre as rochas, correndo agachados, sob fogo intenso, fazendo os alemães confusos pensarem que enfrentavam um pelotão inteiro entrincheirado, e não apenas 3 homens condenados. Cada disparo era calculado, cada granada era arremessada para causar máximo estrago psicológico. Eles gritavam ordens falsas, em português alto o suficiente para serem ouvidos, criando ilusão de força numérica que não possuíam. A munição inevitavelmente acabou, os pentes vazios se acumulando ao redor deles como evidência de resistência sobre-humana. Eles usaram todas as granadas, arremessando-as com precisão mortal até a última. Não havia mais nada para atirar, nenhum projétil, nenhuma bala, nada. Os alemães, percebendo finalmente o silêncio repentino das armas brasileiras, gritaram em alemão e italiano quebrado para que se entregassem imediatamente. Prometeram tratamento correto como prisioneiros de guerra, conforme Convenção de Genebra. Prometeram comida quente, cuidado médico, até cigarros e café. Tudo o que precisavam fazer era levantar as mãos, sair da trincheira, aceitar a derrota inevitável com dignidade. A resposta veio, não em palavras, mas em ações que congelaram o sangue até dos veteranos alemães calejados. Os 3 brasileiros fixaram baionetas nos canos vazios de seus fuzis,
com cliques metálicos que ecoaram pelo vale silencioso. Depois gritaram um grito de guerra primordial, um berro que vinha não da garganta, mas da alma, e lançaram uma última carga suicida impossível contra posições inimigas fortificadas. Eles correram direto contra metralhadoras que cuspiram fogo contínuo contra dezenas de fuzis que disparavam coordenadamente, contra a probabilidade matemática de 0% de sobrevivência. Não foi tática militar, foi declaração existencial. Foi recusa absoluta de morrer de joelhos. Quando a fumaça acre finalmente se dissipou e o silêncio pesado da tragédia desceu sobre o campo de batalha, os alemães se aproximaram cautelosamente das posições brasileiras, armas ainda apontadas, esperando talvez um último truque desesperado. Eles esperavam encontrar dezenas de corpos, evidência física da resistência feroz que haviam enfrentado. Encontraram apenas três homens que, mesmo partindo, estavam ainda em posições de combate, baionetas empunhadas, rostos congelados em expressões de desafio eterno. O comandante alemão, um veterano da Frente Oriental, onde havia visto atrocidades inimagináveis, veterano de Stalingrado, onde homens comiam couro de botas para sobreviver, tirou lentamente o capacete em gesto de respeito involuntário. Ele simplesmente não podia acreditar no que tinha testemunhado. 3 homens, apenas 3, haviam segurado o avanço de uma companhia inteira por tempo suficiente para salvar seus companheiros, em um ato extremamente raro de respeito militar, genuíno, que transcendia ideologia e nacionalidade. Ele ordenou pessoalmente que seus soldados enterrassem os brasileiros não numa vala comum como inimigos derrotados, mas com honras militares completas. Mandou construir uma cruz robusta de madeira, talhada por carpinteiro militar com cuidado incomum, e ordenou que gravassem nela uma inscrição em alemão gótico que ainda hoje emociona quem a lê: Drei brasilianischen Helden, 3 heróis brasileiros. Eles não partiram como vítimas anônimas, enterradas em cemitério militar esquecido. Eles transcenderam como lendas vivas, forçando o próprio inimigo ideológico, aqueles que acreditavam em superioridade racial ariana, a reconhecer sua bravura incomparável e curvar-se em respeito. Essa cruz permaneceu plantada naquele solo italiano como monumento espontâneo à teimosia brasileira característica. Um aviso eterno, gravado em madeira e sangue, de que você pode até extinguir a vida de um pracinha brasileiro, mas nunca, jamais, em circunstância alguma, conseguirá quebrar sua alma inabalável ou fazer ele desistir de uma luta justa. Chegou a hora da verdade absoluta, o momento que separaria lendas de mentiras. Fevereiro de 1945. Monte Castelo, aquela montanha amaldiçoada que já havia bebido sangue suficiente para atingir todas a neve de vermelho e escarlate. A fortaleza que derrotou americanos, frustrou britânicos e zombava de todos que ousavam olhar para suas encostas íngremes, cobertas de bunkers de concreto e ninhos de metralhadoras que cuspiam morte ininterruptamente. Os americanos haviam tentado tomar aquela posição 3 vezes e falharam catastroficamente, deixando centenas de corpos congelados como monumentos ao fracasso. Os analistas militares, aqueles especialistas que nunca tinham visto um campo de batalha de verdade, declararam Monte Castelo inexpugnável por meios convencionais. Mas esqueceram um detalhe crucial. Os brasileiros nunca foram convencionais. O plano oficial era ousado ao ponto da insanidade, beirando-se o suicídio coletivo planejado. Um ataque coordenado frontal, sob cobertura de fogo pesado de artilharia, que transformaria a montanha inteira em um inferno de explosões contínuas. Mas João e os veteranos calejados da FEB sabiam perfeitamente que o plano oficial era apenas a fachada visível, o teatro que distrairia o inimigo enquanto a verdadeira jogada acontecia nas sombras. A outra metade da operação, a parte que não constava nos relatórios oficiais americanos, era aquela trilha secreta de cabras, revelada pelo velho pastor italiano agradecido, enquanto o grosso da tropa atacava frontalmente com toda a fanfarra possível, atraindo o fogo infernal das metralhadoras alemãs M42 que disparavam 1.200 tiros por minuto. Um grupo de elite absolutamente letal, composto exclusivamente por sertanejos acostumados a escalar penhascos atrás de cabras e bandidos, guiado silenciosamente por partisãos italianos que conheciam cada pedra daquelas montanhas, escalava o paredão de rocha considerado impossível nas costas do inimigo confiante. Foi uma subida que testou até os limites sobre-humanos dos homens mais duros do sertão.
dedos sangrando na rocha gelada, que arrancava pele e unha, músculos tremendo de esforço extremo, pulmões queimando no ar, rarefeito da altitude, enquanto carregavam fuzis, munição e granadas nas costas. O som ensurdecedor da batalha principal rugia lá embaixo como tempestade de trovões contínuos, explosões sacudindo a própria montanha, gritos de guerra ecoando pelo vale, tudo criando uma cortina sonora perfeita que cobria qualquer ruído que fizessem. Se um único homem escorregasse na rocha gelada, se uma única pedra solta caísse fazendo barulho, se um único equipamento metálico batesse contra a rocha, a emboscada seria revelada e todos morreriam varridos por fogo de morteiros antes de alcançar o topo. Mas ninguém escorregou, ninguém caiu, ninguém fez barulho, porque a sobrevivência no sertão havia ensinado lições que academias militares jamais poderiam ensinar. Quando eles finalmente alcançaram o topo, após horas de escalada agonizante, emergiram do meio da neblina espessa como espectros vingativos saídos diretamente do inferno tropical, materializando-se onde os alemães confiantes juravam ser impossível qualquer ser humano aparecer. Os soldados nazistas nos bunkers fortificados, focados completamente no ataque frontal brasileiro que avançava lentamente, sob fogo pesado lá embaixo. Nem viram, nem ouviram o que os atingiu pelas costas. Granadas brasileiras voaram para dentro das casamatas de concreto, antes mesmo que os operadores alemães das metralhadoras pudessem girar suas armas pesadas, montadas em bases fixas. Explosões sacudiram as posições fortificadas por dentro, transformando bunkers impenetráveis em armadilhas mortais de concreto e estilhaços. O pânico se espalhou como fogo descontrolado em floresta seca durante a grande estiagem. Os alemães, aqueles soldados disciplinados e bem treinados que haviam resistido a bombardeios massivos e assaltos frontais coordenados, de repente se viram lutando em duas frentes simultaneamente, sem compreender como isso era possível. Os rádios militares alemães enlouqueceram com transmissões frenéticas gritando em desespero crescente: Die Brasilianer sind hier. Sie sind überall. Os brasileiros estão aqui, eles estão em toda parte. Para soldados acostumados com guerra previsível, onde inimigos atacavam de frente, seguindo manuais táticos estabelecidos, aquela materialização fantasmagórica de tropas inimigas, onde deveria ser impossível, era psicologicamente devastadora, mais eficaz que qualquer bombardeio de artilharia. Lá embaixo, no vale, coberto de neve, manchada de sangue, a infantaria brasileira principal viu o sinalizador verde subir triunfante no ponto mais alto de Monte Castelo, aquele sinal previamente combinado que significava que a posição do topo estava tomada e o caminho aberto. Um rugido de triunfo selvagem ecoou por toda a linha de frente brasileira. Um grito que vinha das entranhas e abafava temporariamente, até o som ensurdecedor das explosões de artilharia. Eles avançaram com uma fúria acumulada de meses de frustração, meses de ver companheiros partirem em tentativas anteriores fracassadas, meses de ouvir zombaria sobre a cobra que nunca fumaria. E essa fúria varreu as últimas defesas alemãs, desmoralizadas como um tsunami gigante varrendo castelos de areia frágeis. A bandeira verde e amarela do Brasil foi hasteada cerimoniosamente no ponto mais alto de Monte Castelo pelos dedos congelados e ensanguentados de homens que haviam percorrido metade do mundo para chegar àquele momento. Ela tremulou orgulhosa sob o céu cinzento carregado da Itália em guerra, visível por quilômetros ao redor, um símbolo impossível que materializava o impensável. A cobra não apenas fumou como todos duvidaram que faria. Ela engoliu inteiro o poderoso leão nazista que rugia ameaças. Foi a vitória espetacular da persistência inabalável sobre força bruta, da coragem desesperada sobre equipamento superior, daquele espírito indomável brasileiro que simplesmente se recusa a aceitar que algo é impossível até provar pessoalmente que pode ser feito. E a toda a linha defensiva alemã no norte da Itália, com aquela posição estratégica crucial, finalmente em mãos brasileiras, depois de meses de tentativas fracassadas. Toda a linha gótica, aquele sistema elaborado de fortificações alemãs que havia segurado o avanço aliado por quase um ano inteiro, começou a desmoronar como barragem rachada que finalmente cede sob pressão acumulada. Os alemães, perdendo sua âncora defensiva principal e vendo fantasmas brasileiros em cada sombra e atrás de cada pedra, começaram um recuo desorganizado que rapidamente degenerou em retirada caótica. A FEB,
Sentindo sangue na água como tubarões famintos, não deu trégua nem um segundo de descanso. Eles avançaram implacavelmente através do território italiano montanhoso, libertando cidade após cidade, onde população civil faminta saudava os brasileiros como salvadores enviados pelo céu. Cada povoado libertado trazia mais voluntários civis, oferecendo informações sobre posições alemãs, mais partisãs se juntando às patrulhas brasileiras, mais comida e vinho compartilhados em celebrações improvisadas nas praças destruídas. A conexão emocional, forjada através da bondade básica brasileira, agora pagava dividendos estratégicos exponenciais que nenhum general americano havia previsto ou planejado. Abril chegou trazendo primavera tímida às montanhas devastadas e a próxima batalha crucial, Montese, aquele pequeno povoado medieval, agarrado ao topo de um monte, com suas ruas estreitas de pedra e casas antigas transformadas em fortalezas, tornou-se o próximo alvo. 16 de abril de 1945, a data que seria gravada em pedra nos monumentos brasileiros, mas esquecida pelos livros de história internacionais. O ataque começou antes do amanhecer completo, quando a névoa ainda cobria o vale como um manto espesso de fantasmas. Os brasileiros avançaram através daquela cortina branca, usando todas as lições aprendidas em Monte Castelo, todas as táticas improvisadas que haviam funcionado, toda a coragem acumulada em meses de combate brutal. A luta pelas ruas de Montese foi infernal, um tipo diferente de guerra onde cada esquina escondia morte potencial, cada janela podia ter uma metralhadora alemã esperando, cada porta podia explodir com granada armadilhada. Era combate urbano claustrofóbico, onde rifles de longo alcance perdiam utilidade e tudo se resolvia com granadas arremessadas em janelas, baionetas em corredores escuros e coragem bruta em quartos apertados, cheios de fumaça acre. João, o atirador de elite, acostumado a abater alvos a centenas de metros, teve que se adaptar novamente, aprendendo a lutar porta a porta, respiração a respiração, usando faca tanto quanto fuzil. E ele se adaptou, porque sobreviventes sempre se adaptam ou perecem tentando. Mas a maior humilhação para o Terceiro Reich, o golpe psicológico mais devastador que a propaganda nazista jamais poderia ter previsto ou preparado defesas contra, ainda estava por vir nos últimos dias de abril de 1945. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã, uma unidade de elite veterana que havia lutado em múltiplas frentes e considerava-se invencível, orgulho absoluto da Wehrmacht com seu histórico de vitórias impressionantes, estava completamente encurralada na região de Fornovo de Taro, sem rota de fuga possível. E quem estava fechando aquele cerco de ferro impossível de romper? Eles mesmos, os desprezados brasileiros, aquele exército de carnaval que haviam ridicularizado apenas meses antes como amadores inadequados para a guerra de verdade. O general Otto Fretter Pico, um aristocrata prussiano de linhagem militar que remontava séculos, veterano condecorado com Cruz de Ferro e outras medalhas que cobriam seu peito, simplesmente não queria acreditar na situação absurda em que se encontrava. Render-se aos americanos? Talvez fosse aceitável, eram uma superpotência industrial afinal. Render-se aos britânicos, doloroso mas compreensível, era um império histórico. Mas render-se a um exército latino-americano vindo de um país que a maioria dos alemães nem conseguia localizar no mapa, era impensável. Uma humilhação tão profunda que desafiava toda a propaganda de superioridade racial que o regime nazista havia martelado na cabeça deles por anos. Mas não havia absolutamente nenhuma saída militar viável restante, nenhuma opção tática que salvasse a situação desesperadora. As cobras fumantes, aquele símbolo que começou como piada cruel alemã, haviam bloqueado sistematicamente todas as rotas de fuga possíveis com precisão cirúrgica. Haviam destruído depósitos de suprimentos através de ataques noturnos coordenados. Haviam cortado linhas de comunicação, deixando a divisão alemã isolada e cega. Haviam eliminado silenciosamente oficiais-chave em operações de franco-atirador que deixavam os alemães aterrorizados de dormir perto de janelas. Mais importante que tudo, haviam quebrado completamente a vontade de lutar daqueles soldados através de guerra psicológica não intencional, mas devastadoramente eficaz. O medo constante dos fantasmas brasileiros que apareciam onde era impossível, que atacavam quando ninguém esperava, que lutavam com ferocidade, que desafiava a lógica militar europeia estabelecida. A cena que se seguiu naquele final de abril
de 1945 entrou permanentemente para a história militar como o Milagre de Fornovo, embora não houvesse nada de milagroso nele. Era resultado direto de competência tática brutal e determinação inabalável. 14.800 soldados alemães, incluindo 2 generais de divisão com suas insígnias de patente, 800 oficiais de diversas patentes, desde tenentes até coronéis, e milhares de soldados veteranos que haviam sobrevivido frentes desde a Polônia até a Rússia, marcharam em colunas intermináveis para a rendição formal. E quem os recebia no final daquela marcha da vergonha? Soldados brasileiros, muitos deles visivelmente baixinhos comparados aos gigantes arianos, morenos de pele queimada de sol tropical, alguns ainda usando remendos improvisados nas fardas, a maioria sorrindo, cansados, enquanto fumavam cigarros de palha caseiros. Complexa de choque profundo, humilhação insuportável e respeito relutante, mas genuíno. Eles haviam sido derrotados não pela tecnologia esmagadora ou números superiores, mas pelo coração indomável e astúcia implacável de homens que eles consideravam racialmente inferiores. João estava ali presente naquela fila de recepção improvisada, observando em silêncio contemplativo a coluna aparentemente interminável de prisioneiros alemães, desfilando com cabeças baixas e passos arrastados. Ele viu o medo residual e o respeito crescente nos olhos daqueles homens louros de olhos azuis, que haviam se achado a raça superior, destinada a governar o mundo pela força. Ele não sentiu ódio revanchista, nem satisfação sádica com a derrota inimiga. Sentiu apenas a calma profunda e satisfação tranquila do dever finalmente cumprido após tanto sofrimento. Aquele menino magro e descalço do sertão esquecido, que um dia sonhara apenas em ter um par de sapatos decentes e comida garantida na mesa, agora observava passivamente um exército imperial inteiro se curvar em rendição diante dele. Foi a prova definitiva, inquestionável e documentada em fotografias que ainda existem, de que a coragem verdadeira não tem nacionalidade privilegiada e que subestimar o brasileiro determinado é literalmente o último erro fatal que você comete na vida. Ianas jogando flores e saudando libertadores. Os desfiles em Nova York atraíram milhões de pessoas celebrando nas ruas. Mas e os heróis brasileiros, aqueles que haviam sangrado e sacrificado tanto em terra estrangeira? Quando os navios da FEB finalmente atracaram de volta nos portos do Rio de Janeiro e Santos, trazendo soldados magros e calejados após meses de combate infernal, o povo brasileiro enlouqueceu de orgulho genuíno, saudando seus guerreiros que provaram o valor da nação. Mas o governo brasileiro teve uma reação completamente oposta e inesperada, que chocaria gerações futuras quando a verdade finalmente vazasse. O governo autoritário de Vargas teve medo, um terror paralisante diante de seus próprios heróis. Medo de que aqueles homens comuns que haviam ajudado a derrubar uma ditadura fascista na Europa voltassem com ideias perigosas sobre democracia e direitos. Medo de que soldados que haviam visto o mundo e provado seu próprio valor não aceitassem mais submissamente as ordens de um ditador tropical. A ordem veio rapidamente de cima, categórica e brutal. Desmobilização imediata e completa antes que formem consciência de grupo. A FEB foi oficialmente dissolvida antes mesmo que os soldados tivessem tempo de tirar as botas ainda sujas de lama italiana, literalmente decomposta, enquanto ainda estava em uniforme de campanha. Eles foram mandados para casa rapidamente, dispersados para suas cidades e vilas, espalhadas por um país continental, cada um carregando apenas uma medalha barata no bolso furado e um tapinha superficial nas costas do governo, que mal escondia o nervosismo. A mensagem implícita mais clara era devastadora. Esqueçam o que viram lá fora. Esqueçam que provaram ser capazes de grandes feitos. Voltem a ser ninguém e fiquem calados sobre suas experiências. João voltou para o mesmo sertão seco e esquecido de onde havia saído anos antes, como se a guerra fosse apenas um sonho febril. Guardou cuidadosamente a farda remendada no fundo de um baú empoeirado de madeira carcomida, junto com fotografias desbotadas e medalhas que ninguém reconhecia ou valorizava. Ele voltou a trabalhar na terra ingrata sob o mesmo sol escaldante e impiedoso que conhecia desde criança, plantando esperança em solo que devolvia apenas poeira. Ninguém em sua aldeia
aldeia isolada realmente entendia o que ele havia passado do outro lado do oceano, quando ele tentava raramente falar sobre a neve que queimava a pele, sobre o medo constante que corroía a alma, sobre os amigos queridos, que ficaram para sempre enterrados em solo italiano, longe de casa. As pessoas mudavam desconfortavelmente de assunto, ou olhavam com incompreensão vazia. A história oficial brasileira sistematicamente apagou a FEB dos registros, como se quisesse esquecer que aquilo aconteceu. Os livros escolares mal mencionavam a campanha italiana em um parágrafo esquecível. Os heróis viraram fantasmas invisíveis em seu próprio país que ajudaram a defender. Muitos veteranos da FEB morreram eventualmente na pobreza absoluta e esquecimento cruel, sem reconhecimento oficial, sem pensões adequadas, sem o respeito que mereciam de uma nação ingrata. Suas histórias foram enterradas junto com seus corpos em cemitérios locais anônimos, perdidas para sempre. As gerações seguintes cresceram sem saber que o Brasil participou ativamente da Segunda Guerra Mundial, sem conhecer os nomes de Geraldo Baeta da Cruz, Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Rodrigues de Souza e milhares de outros, que provaram que brasileiros podem enfrentar qualquer adversidade e vencer contra todas as probabilidades matemáticas. Mas a verdade é teimosa como água, buscando rachadura na represa. Ela sempre encontra um caminho para escapar, eventualmente, não importa quantas camadas de esquecimento oficial tentem sufocá-la. Hoje, décadas após aqueles eventos extraordinários, estamos finalmente desenterrando essa história extraordinária do túmulo do esquecimento nacional. Estamos arrancando o véu pesado da amnésia coletiva imposta e gritando para o mundo. Eles existiram. Eles lutaram. Eles venceram contra um dos exércitos mais poderosos da história humana e merecem ser lembrados com honra máxima. Nas montanhas italianas, onde tanto sangue brasileiro foi derramado em nome da liberdade alheia, os habitantes locais nunca esqueceram. Eles mantêm viva a memória daqueles soldados tropicais que compartilharam comida em tempos de fome desesperadora, que trataram civis com humanidade quando outros só mostravam brutalidade, que libertaram suas cidades do jugo nazista com coragem que desafiava a compreensão. Monumentos modestos marcam os lugares onde brasileiros caíram. Cruzes antigas ainda resistem ao tempo nas encostas de Monte Castelo. Velhos italianos ainda contam histórias para netos sobre os brasileiros gentis que fumavam cigarros estranhos e sempre sorriam mesmo sob fogo inimigo. E agora, quando você andar pelas ruas de qualquer cidade brasileira e ver aquele emblema da cobra fumando cachimbo, você saberá o significado real atrás daquele símbolo aparentemente cômico. Não é apenas desenho engraçado ou slogan patriótico vazio. É um lembrete eterno gravado em sangue e neve de que o impossível é apenas opinião temporária, de que a coragem verdadeira não conhece fronteiras de classe ou geografia, de que brasileiros comuns, quando pressionados, podem realizar feitos extraordinários que mudam o curso da história mundial. A cobra fumou, contra todas as expectativas, contra todas as zombarias, contra toda a lógica militar estabelecida, e seu veneno foi letal o suficiente para derrubar um dos regimes mais malignos que a humanidade já produziu. Essa é a herança que foi quase apagada, mas ressurge agora como fênix das cinzas do esquecimento. Essa é a história que toda criança brasileira deveria conhecer de cor. Essa é a prova eterna de que nunca, jamais subestime o brasileiro determinado, porque quando ele decide que vai fazer algo impossível, pode apostar sua vida que ele encontrará um jeitinho de realizar.